Os tipos de processos vinculados ao contratos, a gente tem aqui o processo de novo contrato em si, os vinculados à alteração do objeto, à correção do valor e à alteração da vigência. Então, a alteração do objeto, a gente tem aqui um aumento ou diminuição do objeto. E aí, essa alteração no objeto, aumentando ou diminuindo, vai ter impacto no valor. Então, aqui a gente tem o acréscimo de expressão, feito os dois por aditivo. E no caso da correção do valor, a gente tem a correção do valor sem alterar a quantidade do serviço. Ou seja, é uma situação que eu fiz questão de trazer essa comparação, porque muitas vezes a pessoa achando pelo fato de alterar o objeto, o valor aqui, fazia confusão, enfim, o que estava sendo alterado. Então, nesse primeiro caso aqui, de acréscimo e supressão, a gente altera o objeto. E aí, mas o impacto dessa alteração, ela traz alteração no valor. Já aqui a gente está mexendo e alterando o valor em si, a correção do valor, sem alterar a quantidade de serviço. Então, reajuste aplicado o índice ali, a gente faz a correção do valor do valor do item, muda o preço por causa desse índice, e a gente faz pelo apostilamento, o reequilíbrio efeito preditivo, o reequilíbrio é aquela situação onde tem uma oscilação de preço exorbitante que justifica esse reequilíbrio, que tem todo o processo para tramitar isso aí, ou então uma situação de alteração por exemplo, de um imposto que não era previsto inicialmente no processo de compra, que impactou de uma forma considerável esse contrato, a gente pode fazer um reequilíbrio, essa correção do valor com previsão no reequilíbrio. E a repactuação, feita aí por apostilamento, é nos casos onde a gente tem ali a correção do valor de um contrato terceirizado por correção motivada ali pela convenção coletiva de trabalho. Então, são cinco alterações contratuais aqui, que trazem uma alteração, uma correção do valor, mas só os dois primeiros a gente tem aí a correção do objeto, a diminuição ou aumento do objeto, que traz impacto no valor. Esses outros três aqui, a gente só mexe no valor, o objeto continua sem alteração, tanto de quantidade qualitativa quanto quantitativa. Aí, em relação à vigência do contrato, a gente é feito prorrogação, é feito produtivo, e aí tem um detalhe aqui que essa prorrogação em relação ao valor financeiro, a gente tem aqui com impacto financeiro e sem impacto financeiro. Um exemplo de cima aqui, contrato terceirizado. O fato em si de prorrogar o contrato vai gerar novas obrigações financeiras. E aqui é um contrato de obra que é prorrogado, a prorrogação por si só não gera novos valores a ser pagos. Aconteceu algum motivo ali que atrasou a obra, você vai ter a prorrogação, mas o valor devido vai continuar o mesmo. Outras alterações, então a gente tem essa previsão de fazer outras alterações, eu não fosse detalhado aqui os exemplos, mas porque o grosso mesmo de alteração contratual são essas de cima. A gente pode fazer produtivo ou postulamento, dependendo do caso. É, não são alterações, mas fazem parte da gestão contratual. A nomeação de fiscal feita por portaria, alteração de fiscal feita por portaria também. E em relação à finalização do contrato, então, a gente tem um encerramento do contrato ou a rescisão. Aqui é o termo de encerramento, ou no caso de obra é o termo de recebimento, que é esse encerramento do contrato. E a rescisão é feita por termo de rescisão. Ou amigável, aí é onde tem acordo entre as partes, ou unilateral, onde a instituição, por algum motivo aí de irregularidade da empresa, vem a rescindir o contrato de forma unilateral. Os relacionados à ata de registro de preço, a gente tem aqui o processo de ata em si. Que é um processo que a gente quase não usa, mas o cancelamento de ata de registro, de recrito, que a gente mais utiliza, é feito por aditivo. E remanejamento, que nem a depender, é um processo que a gente roda ali para colher assinaturas, mas é uma questão que a gente faz no próprio sistema, onde a gente faz uma adaptação das quantidades distribuídas entre os campos. A gente pode modificar lá no sistema, onde está uma previsão de entrega de 5 itens para a reitoria e o campo e o Sabará precisa desse item. A gente pode remanejar essa quantidade de 5 itens para Sabará ou outro campo qualquer também que participou da compra. Outros tipos de processo que podem ter, no exemplo aqui, é o novo termo de conta vinculada. A gente está passando por um processo de adaptação em relação a alguns processos, alguns termos aí, enfim, mas é só um exemplo que eu trouxe aqui, mas podem ter outros. A gente é uma coisa bem dinâmica, né? Logicamente, existe
um grosso um volume grande de processos comuns que a gente trabalha há bastante tempo, então é o que mais vai fazer diferença aqui nesse treinamento, e os outros que a gente for trabalhando, documentação, enfim, outras coisas que fujam uma gestão corriqueira ali, a gente vai poder tratar isso de outras formas, além desse treinamento.